Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula de terça-feira passada, né? Vamos terminá-la e vamos entrar num novo material. Bom, terça-feira passada a gente falou algo rapidamente sobre a estufa, né? Que é um método, né, de verificar umidade nos grãos. É um método bem simples, onde você vai colher diversas amostras do mesmo peso, né? E você vai colocar eles em recipientes, colocando dentro dessa estufa, né, a 105 graus Celsius por 24 horas. Essa temperatura de 105 graus Celsius, ela pode ter simplesmente uma alteração de temperatura para cima ou para baixo de 3 graus. Se acontecer de ser expostas a temperatura mais anemas e mais elevadas do que a 105 graus por um determinado período, você compromete o resultado da amostra. Então você tem que refazê-lo novamente, né? Então, agora vamos dar a sequência. Vamos falar da destilação, que é outro do método, né, de verificar a umidade em grãos, que está dentro de métodos direto. Então, estufa, destilação, método direto. A umidade é removida pela fervura dos grãos em banho de óleo vegetal ou em tolueno, cuja temperatura de ebulição é muito superior à da água. O vapor da água vindo da amostra é condensado, recolhido e o seu peso ou volume determinado a 2 métodos de destilação para o caso dos grãos, tolueno ou brondúvel. Então aqui simplesmente você vai colocar esse óleo vegetal junto com o material, com a amostra, que é o grão. Por esse óleo, o ponto de ebulição dele ser maior do que o da água, o que vai acontecer? Quando você chegar a uma determinada temperatura, a água que está nesse grão vai evaporar e o óleo não, porque ele precisa de uma temperatura mais alta. Então vai passar por esse caninho que colhe e vai subir para o condensador. Essa água que foi retirada dos grãos vai condensar e vai cair nesse tubo de ensaio. Aí você vai fazer todos os cálculos devidos para ver o teor de umidade que teve nessas amostras. Temos também no método direto o infravermelho. São equipamentos com lâmpadas que emitem radiação IV, infravermelho. Produz calor. O calor gerado seca a amostra e o equipamento possui uma balança que dá o conteúdo de umidade por diferença de peso. Então você coloca a amostra úmida com o teor de água, essa lâmpada vai aquecer, vai evaporar essa água, então ele vai fazer a diferença de peso. Quando você coloca, você tem um peso inicial, úmido. Quando ela seca, você tem um peso final. Então você faz a diferença do peso inicial com o peso final, que você vai ter a umidade que tinha retido nesses grãos. Agora vamos entrar em métodos indiretos. Né? Esses métodos indiretos baseiam na condutividade elétrica, né? Tudo com eletricidade. Métodos baseados na resistência elétrica indicam o grau de umidade pela maior ou menor facilidade com que corre a eletricidade e atravessa os grãos, a massa dos grãos. Elétricos são utilizados principalmente em função de sua ampla utilização nas áreas de produção, armazenamento, industrialização, comercialização de grãos, pois apresentam fácil manuseio, leitura direta e rapidez de operação, medindo a umidade sempre em base úmida.
são os mesmos, são menos precisos do que os diretos. É muito utilizado na parte de comercialização esse equipamento, porque ele te dá uma leitura rápida, na hora instantânea. Só que ele não é tão garantido como os métodos diretos, pois ele tem falhas ainda. Quando a gente fala em resistência elétrica, a gente está falando da condutividade que a eletricidade passa nessa massa de grãos. Então, por o grão ser constituído de poros e ter, como se diz, uma diferença, não ser homogêneo a água distribuída dentro do grão e até os espaços intercelulares entre grãos, então dificulta essa passagem da eletricidade de um lado para o outro, mascarando muito a amostra. É baseado no princípio de que a condutividade elétrica de um material varia com o seu teor de umidade. Quando a amostra é analisada no equipamento, o mesmo fornece uma resistência elétrica, o qual corresponde a uma determinada umidade. Os métodos elétricos estão sujeitos a erros ocasionados principalmente pela distribuição desuniforme de água no interior dos grãos. Foi o que eu acabei de citar para vocês agora. Erros de pesagem e de oscilações de temperatura, sem a devida correção, que isso é do próprio metabolismo dos grãos. Oscilações no fornecimento de energia, como baterias gastas e variações nas correntes elétricas. Então isso é parte de falha de equipamento. Por isso que tem que ser bem conduzido, verificado todos os equipamentos, bateria, voltagem, tudo correto, e antes de começar o processo. Dentro dos métodos indiretos, nós temos o método dielétrico. Os equipamentos que usam o método dielétrico contêm um condensador quando a amostra é colocada entre as placas do condensador. A mesma fornece uma constante dielétrica que corresponde a uma determinada umidade. Então, vai condensar, através da eletricidade, esse vapor vai condensar e esse equipamento ele vai medir a quantidade de água que foi condensada. Então, ele vai te dar uma leitura instantânea, porque realmente é muito rápido. Os aparelhos que utilizam o princípio da constante dielétrica apresentam algumas vantagens sobre aqueles baseados na resistência elétrica. Então, entre o dielétrico e a resistência elétrica, o dielétrico ele tem vantagem, ele é mais preciso do que o de condutividade, de resistência elétrica. Independente do método e do aparelho utilizado, a amostragem, a calibração do equipamento e o seu uso correto são fundamentais para a confiabilidade do resultado. Então, independente do método que vai ser utilizado, tem que ter equipamentos calibrados, pessoas coerentes, pessoas atentas para trabalhar nesse determinado segmento. Porque uma falhinha que você faz, que você tem em cima, você está mascarando a sua amostra e você vai ter um resultado que não é real. Mas hoje, se falando em amostragem para verificar umidade em grãos, o padrão brasileiro é o de estufa a 105 graus a 24 horas. Esse é o método mais utilizado no Brasil e o mais preciso. Agora a gente vamos falar sobre ângulo de talude, que ele influencia tanto na colheita, quanto no descarregamento, como na armazenagem e como no carregamento de caminhões depois que ele sai do secador ou vai também para armazenamento. Então esse ângulo de talude ele interfere em todos esses segmentos aí. Uma máquina colhedora de grãos, por exemplo, baseia-se nas propriedades físicas dos produtos para realizar suas operações. O
que quer dizer isso? Que a colhedora, ela baseia-se na constituição física. Cada formato de grãos que tem, ela é regulada de uma forma. Então, se é cilíndrico, redondo, oblongo, esférico, então ela é calibrada conforme cada tipo de grão que vai ser colhido, grãos ou sementes. O tamanho e a forma de grão são parâmetros utilizados na escolha e regulagem do cilindro, côncavo, peneiras, parafusos sem fim e etc. Isso aqui são peças que a colhedora constitui. Vamos ver mais para frente aí alguns desses itens. A velocidade terminal é utilizada como parâmetro para separação pela ação do ventilador e o ângulo de repouso. E a massa específica determinam as características do elevador, da caçamba e do sistema de descarga da máquina. A gente vamos ver que o ângulo de talude e o ângulo de repouso é fundamental em todos os processos, principalmente esse ângulo de repouso que mais para frente agora vocês vão entender. Aqui a gente estamos vendo o cilindro côncavo, né? O ventilador, alguns equipamentos aqui, a peneira inferior. A gente está vendo, está bem ilustrado, a gente está vendo o mecanismo funcionando para o lado de dentro. Esses pontinhos azuis que vocês estão vendo na tela de vocês representa o grão, né? Então a gente podemos observar aí nessa foto que todo esse equipamento ele tem um ângulo, né? Então esse ângulo das peças é o chamado de ângulo de talude. E não só dentro do equipamento, mas também no repouso dos grãos, a forma que o grão está armazenado, tudo isso é o ângulo de talude. O conhecimento das propriedades físicas dos produtos agrícolas é muito importante, principalmente nas etapas pós-colheita, baseando-se no conhecimento das características físicas e o que se realizam projetos de construção e operação de equipamentos de limpeza, secagem, classificação, armazenagem, industrialização de produtos agrícolas. Então, isso influencia até na construção de equipamentos para colher, equipamentos para armazenar, de limpeza, isso tudo vai influenciar o formato do grão. Então, o formato do grão vai influenciar na construção desses equipamentos, devido ao ângulo de talude e o ângulo de repouso. Perdão, pessoal, estou só desligando o aparelho celular aqui que eu esqueci. Então, vamos lá. Ângulo de talude, né? É o ângulo máximo do talude formado pela massa de grãos. Em relação à horizontal, este ângulo é formado devido ao atrito dos grãos com a superfície e ao atrito entre os grãos. Então a gente podemos ver um depósito ali de grãos, né, armazenado ali, e a gente vemos que forma uma linha e tem um ângulo ali. Então isso é o chamado de ângulo de talude. Daqui a pouco eu vou na lousa, vou explicar como é esse ângulo de repouso, tudo isso, né, desenhando, explicando, que fica bem melhor. Aqui mais um desenho ilustrado aqui do ângulo de talude, né? E o ângulo de repouso, o que é? Se constitui aonde o grão não tem mais escorrimento, aonde que ele repousou ali. Você aplica o grão em cima do monte, ele escorre, ele forma outro ângulo aqui, vai aplicando, ele vai escorrendo, vai aumentando. Esse grão que não tem mais escorrimento, não desliza mais, aquela parte é chamado de ângulo de repouso. A gente temos dois tipos de ângulo de talude, o horizontal e o vertical. O horizontal é o ângulo formado pelos grãos com o plano horizontal, quando descarregado numa superfície plana.
E o ângulo vertical é aquele que é formado pelos grãos com o plano vertical, como uma parede quando descarregado em um recipiente ou silo. Aqui a gente podemos ver ângulo de talude para cada tipo de grãos, né? Cada um tem um ângulo que vai dar o ângulo de repouso. Então, quando você tem 36 graus no arroz em casca, esse é o ângulo de repouso dele. Se você colocar o ângulo em 38 graus, vai acontecer o deslizamento desse grão. Se esse ângulo fechar para 36 graus, ele não vai acontecer o deslizamento. Então, aquilo ali é o ângulo de repouso. Então, para cada grão aqui, formato de grão, a gente temos um ângulo diferente, variando do menor até para o maior. Os ângulos de talude horizontal e vertical são complementares. Sua soma equivale a 90 graus. Em grãos que formam ângulos de talude horizontal pequeno, o ângulo de talude vertical é grande, e vice-versa. Então, quando o ângulo de talude vertical ele for grande, o horizontal vai ser menor. E quando o horizontal for maior, o vertical vai ser menor. E a soma desses dois ângulos tem que somar 90 graus. Ângulo de repouso. O seu valor é necessário no cálculo e dimensionamento da capacidade estática dos silos, né? Então isso aqui é o que ele influencia, né? É o que o ângulo influencia. Da capacidade estática dos silos, quantidade máxima de um produto limpo, seco, que pode ser armazenado em um silo por determinado período de tempo, da capacidade de correias transportadoras, a quantidade de produto que será transportado de uma altura e distância pré-determinadas. Então, tudo isso, em todas essas formas aqui, ó, a capacidade do silo de armazenagem, da correia de um elevador de um silo para o outro, ou de um silo para um caminhão, esse ângulo vai interferir. Por quê? Porque se você tem um ângulo de repouso e ela vai deslizar, se você tiver o ângulo de repouso maior do que o do grão, o que vai acontecer? O grão vai estacionar no meio daquela passagem e não vai translocar de um equipamento para o outro. Ele vai ficar preso no duto. Então, esse ângulo de repouso, você tem que aumentar o ângulo de talude para que não haja esse ângulo de repouso nesses dutos. E ele interfere também, e ele é utilizado também no armazenamento de silo, porque quando você conhece o ângulo de repouso do grão, você vai fazer o dimensionamento para a construção. Aí você também consegue estimar até quantas toneladas você vai conseguir armazenar naquele silo, devido o ângulo de repouso e o ângulo de talude. Também são usados para a construção de moegas, né, dutos, rampas de descarga, né, de grãos, que nas moegas depósitos em forma piramidal ou cônica, que servem para recebimento temporário de grãos antes que sejam transportados para uma próxima operação unitária. Os dutos são os dutos condutores de um lugar para o outro, né, até mesmo entre silos, né. E as rampas de descargas de grãos são superfícies planas e inclinadas que têm as mesmas funções dos dutos. Então, a rampa de descarga, se você colocar ela num plano assim, você vai descarregar, mas ela precisa passar para dentro do silo. Se você colocar o ângulo dela de talude for menor do que o ângulo de repouso, o que vai acontecer? A semente vai ficar estacionada e vai ficar acúmulo aqui, vai derramar para fora, e essa semente ou esse grão não vai translocar para dentro do silo. Então, tem que ser o ângulo de talude, tem que aumentar, ser maior que o ângulo de repouso do grão, para que esse grão deslize tranquilamente
por essa mesa para poder chegar dentro do silo. Aqui a gente podemos ver nesse desenho aqui, né, ilustrando aqui o elevador, a moega. Ali embaixo a gente está vendo o ângulo de talude. Quando é deslizado aqui, descarregado o grão nessa moega, esse ângulo tem que ser inclinado. Se ele for, o ângulo de talude for menor que o ângulo de repouso, o que vai acontecer? Não vai ter o deslizamento. E em toda a operação lá em cima que a gente podemos ver do elevador, depois do elevador passando para dentro do silo. Então todos desses ângulos não pode ter o ângulo de repouso, porque se tiver, vai acontecer estacionamento de grãos ali, e pode acontecer até o entupimento desse duto condutor. Então por isso que tem que ser muito calculado, muito bem calculado. E antes de entrar na parte de respiração, para ficar mais claro, eu vou passar para a lousa agora para explicar um pouco melhor a respeito do ângulo de talude horizontal e vertical e a respeito da soma dos dois. Bom, pessoal, quando a gente falamos de ângulo de talude horizontal e vertical, é algo simples de se entender. Quando a gente vamos ilustrar um monte de grãos aqui, né? Esse grão é depositado aqui, né? Vamos supor que seja um silo aqui e está sendo depositado aqui. Então, esses grãos vão caindo aqui e vão correndo, deslizando para a superfície. Então, toda essa parte que não vai deslizar mais, forma o ângulo de repouso. Quando a gente fala de ângulo vertical, a gente falamos deste ângulo aqui. Este aqui é o ângulo vertical, quando o monte é mais inclinado. Quando a gente falamos de ângulo de talude horizontal, a gente falamos que isso está acontecendo assim. O que acontece? Esse ângulo de talude vertical vai diminuir, né? E esse ângulo deste lado aqui, horizontal, vai aumentar. Então, quando a gente falamos de ângulo vertical e ângulo horizontal, a gente falamos de ângulo de talude. A soma desse ângulo com esse ângulo tem que dar a soma de 90%. Quanto mais horizontal esse monte for, menor será o ângulo vertical e maior será esse ângulo horizontal. Como que é determinado o ângulo horizontal e o ângulo vertical e horizontal nos grãos? Isso vai depender de toda a característica física dos grãos. Tem grãos que vai fazer mais assim a sua forma quando for para ser armazenado. Tem outros grãos que vão formar esse tipo de monte. Quando ocorre esse tipo de monte, geralmente são os grãos mais cilindros, né? E mais redondos e mais lisos. Assim são os grãos mais oblongos, mais esféricos, com a casca já, o tegumento rígido, né? E um formato irregular. Então, nada mais é do que isso. É a forma do grão se depositar à altura do monte, que vai formar o ângulo de talude vertical e o horizontal. Isso interfere em todo o processo de
de colher, de descarregamento, de armazenamento, porque quando a gente falamos em silo, né, a gente temos o nosso silo aqui, né, aqui a gente temos o nosso elevador e a parte de descarga. Se esse ângulo de talude for menor do que o ângulo de repouso do grão, o que vai acontecer? Você vai depositar o grão aqui, o que vai acontecer? Vai começar a ter acúmulo de grãos. Os que vai sendo depositados mais aqui em cima vão começar a escorrer. O acúmulo dos outros aqui vai começar a formar um ângulo maior. Só que vai chegar num determinado ponto que isso aqui vai começar a cair. Você vai ter percas. Você vai ter grãos depositados aqui que vai começar a melar, vai começar a estragar, ataques de fungos e bactérias, e vai acarretar um processo que vai começar a passar para contaminar os outros grãos que estão passando. Dessa forma, o que você vai ter que fazer? Aumentar o ângulo de talude para que não tenha ângulo de repouso para os grãos. Isso é aqui. No dimensionamento para a construção de silos, na região, o que é mais plantado na região que vai ser? Milho, soja? Então tem que ser calculado os ângulos de talude também para dentro, para dimensionamento de construção de silos. Então o ângulo de talude e o ângulo de repouso, ele interfere em todo o processo, desde a colheita até o descarregamento e o armazenamento. Bom, pessoal, agora a gente falamos sobre ângulo de talude. Creio que é algo simples, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, mande perguntas. Vamos entrar agora em respiração dos grãos. A gente já veio comentando ao longo do tempo um pouco de respiração assim, não bem aprofundado, mas a forma de evaporação de água, condensação. Então tudo isso é voltado à respiração dos grãos. Depois de recolhido, os grãos continuam a respirar e, devido ao processo metabólico, produz gás carbônico, água e calor. Então todo ser vive assim, absorve oxigênio e vai liberar gás carbônico. O processo respiratório é acompanhado de um desgaste das substâncias nutritivas do produto, com a consequente produção de CO2. Então nada mais é que uma queima de reserva. Então ele vai queimar suas reservas na respiração para ele sobreviver e vai liberar esse gás carbônico na atmosfera ou no meio que se encontra. Através da determinação de sua concentração, que muitos parâmetros podem ser avaliados na conservação de grãos. Então, pela sua concentração de gás carbônico, de nutrientes que ele tem, cada um tem uma forma diferente de ter nutrientes dentro desses grãos armazenados. Um tem mais proteínas, outros tem mais lipídios, outros tem mais carboidratos. Então vai ser uma forma de avaliar para ser conservado cada um devido a esses nutrientes que o grão produz. E esses nutrientes, eles vão interferir na produção, na respiração. Porque, um exemplo, aqueles que possuem maior carboidratos, ele tem uma respiração maior e ele vai ter uma eliminação maior de gás carbônico. Para armazenar grãos de cereais com sucesso, o grão e a atmosfera presentes devem ser mantidos sob condições que inibam ou
previnam o crescimento de micro-organismos e insetos que causam deterioração. Então, isso aqui é óbvio, né? Se você quer ter um produto com qualidade por mais tempo armazenado, você tem que estar sobre condições adequadas, para que não esteja a proliferação de fungos, de micro-organismos associados, pragas, entre outros. Quando a gente falamos de respiração, a gente falamos de respiração aeróbica e respiração anaeróbica. A respiração aeróbica é aquela que ocorre na presença de oxigênio do ar atmosférico, oxida os carboidratos e gorduras, produzindo gás carbônico, água, e liberam energia na forma de calor. Então, oxidar significa perder elétrons. E o que acontece quando perde elétrons? Você tem a quebra dessa cadeia de carboidratos e entre outros ali. O que vai acontecer quando acontece isso? Vai ser a liberação de água e a liberação de calor, de energia em forma de calor. Então, quando você quebra essas cadeias, você tem a liberação de água e de energia em forma de calor. É onde acontece o aquecimento dos grãos. Anaeróbica a respiração anaeróbica é aquela que ocorre na ausência de oxigênio, efetuada por micro-organismo. Então, não tem a presença de oxigênio, né, nessa respiração, mas micro-organismos que não necessitam de oxigênio para a sua sobrevivência, ele vai encadear essa respiração. Os processos de respiração anaeróbicos são denominados de fermentações. Então, todos os processos de fermentações inibido de oxigênio. Então, na parte anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Os produtos finais desta respiração são gás carbônico e compostos orgânicos simples. A gente temos o álcool etílico, né, ácido acético e ácido lático. Então, nada mais é do que a fermentação alcoólica, a acética e a lática, que é tudo um processo de fermentação anaeróbica por micro-organismos associados que não necessitam de oxigênio para sua sobrevivência. Fatores que interferem na respiração. Então, dentre todos os fatores que interferem na respiração, nós temos temperatura, umidade, organismos associados, composição do ar ambiente. Aí você se pergunta, professor, qual desses são mais importantes? Não tem mais importante, todos eles são importantes, porque um desses que estiver errado, estiver fora do padrão, vai dar problema no produto, vai levar à perca do produto. No caso nosso, os grãos. Temperatura. Quando ocorre um aumento de intensidade de respiração, a temperatura também aumenta sob altos índices de umidade, superior a 13, 14 graus por cento. A respiração aumenta rapidamente na maioria dos cereais, o que causa a sua deterioração. Então, pela lei de Van House, a gente temos uma metodologia que diz que cada 10% de aumento, 10% de aumento, 10 graus que aumenta a temperatura, o grão ou qualquer ser vivo, semente, grão, frutas, hortaliça, aumenta de 2 a 3 vezes a respiração. Então, de 10 em 10 graus. Quando a gente tem um aumento de 10 para 20, aumentou a respiração de 2 a 3 vezes. Se aumentou de 20 para 30, aumenta mais 2 ou 3 vezes a respiração, até chegar aos 40 graus, aonde que tem a estabilidade, que acontece a morte de muitos organismos ali associados. A importância da temperatura em sistemas de armazenagem de grãos podem ser destacada por os gradientes de temperatura no interior de silos, causam correntes convectivas de ar que transferem umidade de uma parte a outra do silo,
provocando a migração de umidade. É tudo aquilo que a gente já teve falando. Então a planta, o grão ele respira, então tem essas correntes de ar que vai transportar esse ar úmido para diversas regiões diferentes, tanto na parte de baixo, na parte de cima, onde vai acontecer a condensação. As reações químicas aumentam e começam a modificar a composição química do produto, alterando sua qualidade. Então, conforme vai aumentando a temperatura, vai aumentando as reações químicas, porque vai aumentar a respiração. Então, pode desencadear diversos fatores diferentes ali no grão, no metabolismo do grão. Pode causar tudo aquilo que a gente já falamos, o melamento, a deterioração do produto, atrai fungos, bactérias, roedores, a proliferação de micro-organismo, de ácaros e assim por diante. São vários associados. Então, até na proliferação de fungo, de pragas, a respiração dos grãos influencia. Por quê? Porque aumenta a umidade relativa do ar ali. Então, isso é um processo que vai, como se diz, é um círculo sem fim. Uma coisa desencadeia a outra. Vamos falar agora de umidade, né? O grão seco e frios mantém melhor a qualidade original do produto. O teor de umidade é considerado o fator mais importante no controle do processo de deterioração de grãos armazenados. Se a umidade puder ser mantida a níveis baixos, os demais fatores terão seus efeitos gradientemente diminuídos. Então, se você conseguir controlar a umidade, você consegue ter uma diminuição nos outros fatores, mas não que você vai inibir. Aí você fala assim, professor, mas você falou que os 4 ali são importantes iguais, e aqui você está falando que esse é o mais importante. Não, esse é o mais importante no processo de deterioração, não no processo de qualidade do produto final. Então, todos eles são importantes. Condições de armazenamento que promovem um aumento da intensidade da respiração dos grãos são prejudiciais porque produzem mudanças nas suas propriedades físicas, químicas, que os tornam inúteis para o consumo in natura, às vezes até no processo de comercialização, dependendo do dano que esse grão ele sofre, nem para industrialização ele vai servir. Às vezes, quando tem um dano leve, não serve para o consumo in natura, que é aquele que você vai catar e vai consumir ele no grão. Porque, como eu já disse, hoje o ser humano ele está muito exigente em qualidade. Mas por ser um dano leve, ainda dá para ser industrializado. Mas tem casos que o prejuízo é tão grande, o ataque é tão grande de micro-organismos ali associados, que nem para produção, para comercialização, para fazer óleo, para fazer manteiga e outros derivados aí, não serve, porque vai interferir na cor, no sabor e entre outras coisas aí. Dando um exemplo, quando você colhe um grão numa condição inadequada, que ainda ele está verde, entre aspas, não sofreu a fisiologia, como se diz? Ele não teve a maturação ainda, não consumiu todas as suas reservas e não perdeu a clorofila, e não ganhou o cloroplasto. O que acontece? O óleo vai sair verde quando você vai processar ele, porque ele não perdeu todos esses pigmentos ainda de clorofilas associadas ao grão. Então, até na parte de colheita, o tempo de colheita vai interferir na qualidade final do produto e na respiração também, e até mesmo no teor de umidade, principalmente. O processo respiratório nos grãos armazenados é acelerado pela propriedade reação, a qual aumenta o teor de umidade do produto e temperatura. O aumento da umidade dos grãos tem origem com a presença de água metabólica resultante das transformações químicas
da respiração. Então é tudo isso que a gente já falou a respeito de respiração, a quebra do carboidrato, a liberação de água, energia em forma de calor. Então, quando acontece isso, vai ter um aumento na umidade relativa e aumento da respiração. Organismos associados. Um ou mais grupos de micro-organismos estarão sempre presentes em sistemas de armazenagem, visto que eles podem ser anaeróbios, aeróbios e anaeróbios facultativos. Quando a gente fala de anaeróbios facultativos, é aquele que vive tanto na presença de oxigênio quanto na presença de não ter oxigênio. Mas quando ele vive na presença de oxigênio, tem que ser uma quantidade baixa. Quando a gente falamos de anaeróbios, ele desenvolve no percentual maior de oxigênio. Quando a gente falamos do anaeróbio facultativo, ele também se desenvolve na presença de oxigênio, só com um teor bem pequeno, em torno ali de 1-2% de oxigênio. Com relação aos insetos, o maior problema de grãos secos em condições tropicais tem havido um certo consenso de que a remoção de oxigênio da massa de grãos constitui um fator letal para o seu desenvolvimento e multiplicação. Por quê? Porque aumenta o teor de umidade. Aumentando o teor de umidade, o que acontece? Proliferação. Quando a gente falamos de grãos secos, em locais tropicais, porque lugares tropicais são lugares úmidos, então ele vai passar essa umidade para o grão. É onde que a gente fala da parte que o grão recebe do meio e o meio doa para o grão, e assim vice-versa. Em geral, os insetos são mortos quando o oxigênio do ar intergranular cai a cerca de 2%. Então, quando o oxigênio entre grãos é menor do que 2%, o que acontece? Os insetos ou pragas morrem. E quando a gente falamos em silos graneleiros, que a gente fala granel, é mais difícil a circulação de oxigênio dentro desses grãos, entre granulares. Quando a gente temos armazenamento em sacarias, é mais fácil a passagem do oxigênio. Por quê? Porque a gente temos espaços maiores. Então, quando a gente falamos em armazenamento em sacarias, o ataque de pragas é bem maior do que quando a gente falamos em silos. Por quê? Por causa da presença do oxigênio. Composição do ar ambiente. As taxas de CO2 e oxigênio interferem nos processos respiratórios dos grãos. É mais difícil ao ar circular entre os grãos armazenados a granel do que num armazém de sacarias. Por essa razão, sempre que o armazenamento for a granel, é imprescindível instalação de um adequado sistema de aeração, complementando pelo sistema de termometria. Então, quando a gente falamos a granel, a gente temos que ter uma passagem, ventiladores que vão fazer esse ar passar dentro do grão, forçar o ar passar. Porque a aeração natural é muito baixa, ele não vai conseguir passar por dentro. Então a gente tem que ter equipamentos que consiga forçar essa passagem do ar. E temos que também ter termômetros para verificar a temperatura em diversos pontos, para ver se essa aeração está funcionando. Em circulação natural, o ar não atravessa a massa dos grãos, de modo a resfriá-la convenientemente, só através de aeração forçada, que é tudo que a gente já falou, por causa dos espaços para a passagem do ar ser baixa. Além do grão se conservar menos, perde mais peso e o processo respiratório for intenso. Então, se o processo respiratório for intenso, o grão vai conservar menos, porque a vida útil desse produto vai cair.
Pessoal, acabamos mais uma aula, nossa terceira aula acaba por aqui, falamos sobre respiração. Agora vamos dar início à quarta aula, né? Agora a gente vamos dar sequência, né? Nossa quarta aula, a gente fala de consequências da respiração. Quais são as consequências que a respiração traz ao nosso produto, né? Autoaquecimento dos grãos. Um dos maus que a respiração inadequada, um processo inadequado de condução de secagem ou armazenamento pode acarretar, né? Então, autoaquecimento dos grãos. Como ocorre o autoaquecimento nos grãos? É consequência do processo respiratório dos grãos, associado dos fungos, das pragas. Isto ocorre quando o grau de umidade está acima do satisfatório. Então, é tudo aquilo que eu já falei. Umidade aumentou, presença de fungo, presença de praga. Aumenta a respiração naquele local que esteve o foco do ataque, aumenta a respiração devido à quebra de enzimas que a gente citou ali atrás, onde que o grão vai liberar energia em forma de calor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um bolsão de calor ali. Então, aquela região vai ter um superaquecimento, um alto aquecimento. E por que dificulta esse aquecimento espalhar para os outros grãos? Por tudo aquilo que a gente já falou atrás, porque ele é baixo na sua condutividade de calor. A sua condutividade de energia, de calor dos grãos é quase baixa. É quase zero, né? É bem baixa mesmo. As regiões dos silos mais suscetíveis a estas variações são aquelas próximas às paredes, ao piso e à superfície da massa de grãos, na parte superior da carga. Então, na parte de baixo, na parte de cima e nas laterais. Por quê? Porque é onde tem a maior incidência de luz. E embaixo, por quê? Porque é onde que vem toda a umidade formada por baixo, aonde que tem o maior ataque de fungo, né? Que aquela água vai se condensar na parte de baixo, por causa daqueles bolsão que a gente explicou tudo a respeito da circulação do ar, que o ar quente sobe, depois ele desce e condensa na parte inferior e na parte superior. Então ali vai ter um maior teor de umidade, né, de água, é onde que vai ter o ataque de pragas e ataques de fungos, é onde que vai ter esse autoaquecimento. Lembrando que esse autoaquecimento, quando ele chega a uma determinada temperatura, ele pode acontecer uma combustão. O que é? Essa própria, vamos dar um exemplo, quando a gente está armazenando farelo de soja, pega fogo. Então, acontece a autocombustão, os grãos podem pegar fogo. Aqui temos um desenho ilustrativo aqui, né? Onde formando os bolsões de calor, né? A ocorrência dos pontos de aquecimento na massa de grãos está associada principalmente espera um pouco, pessoal, me perdi aqui. A ocorrência dos pontos de aquecimento da massa de grãos está associada principalmente aos seguintes fenômenos. A proliferação de fungos em locais que a massa de grãos apresenta teor de umidade acima do recomendado para armazenagem, cargas provenientes dos secadores que não foram devidamente resfriadas e exposição frequente de uma das faces de silos ou graneleiros por longo período à radiação solar. Então é tudo aquilo que a gente já falou. Quando você expõe muito
uma parte, a radiação solar, vai acontecer esse bolsão de calor ali localizado. Por que não vai espalhar? Pela baixa condutividade de calor dos grãos. Então tudo isso aqui forma esses bolsões de calor que pode levar à combustão. Autoaquecimento dos grãos. Quais as medidas de manejo para prevenir e controlar os efeitos do autoaquecimento dos grãos? Primeiro a gente falamos como ocorre esse autoaquecimento. Agora vamos falar como prevenir esse autoaquecimento. A limpeza e secagem prévia ao armazenamento. Por quê? Porque aquela parte que sobra, aqueles grãos que sobra, aquela mela que sobra já está, às vezes muitos deles já está contaminada ou está um teor muito alto de umidade. Então quando você põe um material novo, o que vai acontecer? Aqueles fungos que estão ali, ou pragas, ou aquela umidade vai ser transferida, então vai formar o bolsão de calor novamente. Com aeração ou transilagem ou intrasilagem, podendo haver também expurgo e outras medidas sanitárias complementares. Então o que a gente usa? Aeração forçada. Para quê? Para eliminar esse ar quente. O ar natural, a aeração natural vai passando, eliminando esse ar quente, para que não haja essa combustão, para que não forme essas bolsas de calor. Porque temos que ter os termômetros lá dentro, marcando em diversos pontos diferentes, para ver se está formando bolsão de calor. Às vezes o ar está passando, mas tem alguma camada que ficou ali que o ar não está conseguindo penetrar. Então esse termômetro ele vai acusar e mostrar que aquela região está com problema. Aí temos que tomar outras medidas. Quando a gente falamos de transilagem, é quando a gente mexemos o grão de um lado para o outro dentro do próprio silo. Como pode ser feito isso? No próprio condutor dele, jogando para ele mesmo, ou em alguns lugares que tem uma rosca sem fim que fica mexendo ele, agitando ele dentro. Professor, essa rosca que está ali dentro, que traz o grão de baixo para cima e vai fazendo esse processo, essa rosca sem fim, acaba com tudo isso? Resolve o problema? Não. Por quê? Porque tem partes que essa rosca não vai conseguir puxar, então esse grão vai ficar ali parado, principalmente nas laterais e nos fundos beirando as laterais. Quando a gente falamos de intrasilagem, também a passagem de um lugar do grão para outro. Então esse processo de vai e volta, então também vai causar uma aeração natural, eliminando essas bolsas de ar quente que acontece ali dentro, né? E também temos as medidas sanitárias, que é o expurgo, né? Que a gente vai estar usando materiais ali químicos para matar os insetos, pragas e entre outros micro-organismos. Para quê? Para evitar também esse autoaquecimento através da respiração, tudo aquilo que a gente já falou. A respeito desses materiais para expurgo aí, químicos aí, mais para frente, outras aulas a gente vamos falar mais dentro deles, mais voltados para eles. Aí vocês vão estar conhecendo os que tem no mercado hoje, os que eram utilizados, os mais utilizados, entre outras coisas. Dinâmica metabólica. Em qualquer sistema de armazenamento, no mínimo, estarão juntos grãos, ar e micro-organismo. Então esses três, esses não faltam, esses têm no mesmo lugar, o grão, o ar e micro-organismos. Os grãos são organismos armazenados vivos, porque eles respiram, ele tem vida. Em consequência, respiram, produzindo água, calor e gás carbônico. Então, quando ele respira, que tem aquela liberação de energia em forma de calor, água em forma de vapor, gás carbônico, da mesma forma que ocorre com os organismos associados, iniciando-se uma série de reações e fenômenos sequenciais. Então, quando isso acarreta, vai desencadear vários fenômenos que vão ocorrer, que é tudo isso que a gente já falou. Esses bolsões de ar, da respiração, que acontece a condensação, isso. Então, isso é constituído dinâmica metabólica. Então, todos esses processos é chamado de dinâmica
metabólica, todo esse processo que o grão passa. O aquecimento produzido pelo processo respiratório dos grãos, associado ao uso dos micro-organismos, insetos e ácaros, provoca alterações na dinâmica metabólica, que em geral começam com o metabolismo dos grãos, acumulando calor e água, o que estimula inicialmente o desenvolvimento de micro-organismos psicrófilos, que são aqueles que desenvolvem em ambientes de temperatura menos de 20 graus Celsius, e seguidos dos mesófilos, que desenvolve entre, não 20, né, de 21 a 45 graus Celsius, onde que esses micro-organismos vai estar desenvolvendo. E dos termófilos, que é entre os 46 e 80 graus Celsius. Então esses micro-organismos aí, termófilos, são os que resistem calores mais intensos. Então quando você tem, como se diz, uma alteração na dinâmica metabólica, você vai estar desencadeando esse processo desses micro-organismos aí, associados. Insetos, ácaros, se desenvolvem na mesma condição ambiental dos mesófilos, que é entre os 21 e 45 graus. Todos esses processos consomem reservas e liberam calor e água, gerando fenômenos de autoaceleração. Uma vez que os produtos das reações são aceleradores delas próprias, essa sequência se denomina dinâmica metabólica. Então todo aquele processo que eu falei que o grão sofre da respiração, do aumento e formando aqueles bolsões de calor ali devido à respiração, essa dinâmica metabólica. A autoaceleração, o que é? Ele vai autoacelerar o seu tempo de vida, né? Então ele vai ter uma liberação maior de etileno, que vai chegar a uma deterioração do produto mais rápido, você vai ter uma perca desse produto mais rápido. Então um grão que poderia estar ali armazenado por 12 meses, você pode perder ele com 3, dependendo da forma que você conduzir, até menos, ou às vezes 6 meses, 9, dependendo o tipo da reação em cadeia que acontecer aqui. A aeração resolve o calor e uniformiza a temperatura do sistema. Então isso é óbvio, né? Se está calor, aqueles bolsões de calor, você entrou a aeração, o ar normal ali, aquele ar refrigerado, o que vai acontecer? Esse vai ocupar o lugar do ar quente vai subir e vai sair pelos exaustores, né? Tem que ter exaustores em silos, para frente a gente vai ver. Por quê? Porque senão você vai fazer uma panela de pressão. Você só coloca um recipiente hermeticamente fechado, totalmente fechado, e vai fermentando aquele produto, e calor, e para secar, o que vai acontecer? Então uma hora que não vai caber mais. Então, se diz uma panela de pressão para grãos. Manejo conservativo e metabolismo. Para uma boa conservação hermética, ambiente fechado, devem ser armazenados grãos íntegros, limpos e secos, para não serem estimulados os micro-organismos facultativos e anaeróbicos. Então os grãos têm que ser limpos, têm que ser íntegros. O que é? Grãos inteiros, perfeitos, né? Grãos secos, grão que não tenha alto teor de umidade, né? Então já passou por aquele processo de secagem. Então pode ser no campo ou pode ser em silos secadores. Um expurgo deve ser feito antes da transilagem, ou uma intrasilagem, para que não ocorram disseminações de focos. Então, antes da transilagem ou da intrasilagem de um silo para o outro, né? Da transilagem de um silo para o outro, a gente temos que fazer o expurgo, né? Usar esses produtos químicos para a gente eliminar esses focos de pragas ou micro-organismos ali associados. Para quê? Para que não haja transferência dessas pragas ou desses micro-organismos de um lugar para o outro, ou até mesmo
dentro do mesmo silo. Você está num foco aqui, você disseminar ele para o ambiente ali todo. Então a gente temos que ter esse expurgo aí inicial. Isso é feito geralmente em silos graneleiros, em cooperativas, sim, é feito. Agora em pequenos e médios produtores, poucos fazem, muito poucos mesmo. A termometria é eficiente para detectar metabolismo aeróbico. Ela detecta fontes de calor nos grãos. Então, essa termometria, vocês podem ver aí, são diversos pontos, né, espalhados, termômetros, né? Isso já é um equipamento instalado na construção do silo, é onde que ele vai marcar esses bolsões de ar quente que vai mostrar onde que está com o problema. Então, ali pode ser tipo o ataque de pragas, uma quantidade de umidade mais elevada que ocasionou aquilo lá, aumentou a respiração dos grãos e desencadeou todo aquele processo e várias coisas que a gente já citou que pode acontecer esses bolsões de calor. Então é um aparelho muito utilizado, né? Todos os silos hoje, os grandes silos já são construídos com esse equipamento, né? Aqui a gente vemos também, né, um bolsão de calor formado na parte de baixo, como é colocado esses termômetros na parede, o monitorador luminoso ali na parede, como que a gente faz a leitura. Então isso aqui é mais para ilustrar o aparelho e como que ele funciona dentro do silo. Aqui a gente podemos ver no cantinho ali, onde está escrito ventilador, é um desenho do ventilador que cata o ar do ambiente e joga para dentro do silo, né, para fazer essa aeração, tirar esse calor. E lá em cima a gente vemos duas pontinhas lá, né, que são exaustores para a saída desse ar quente, até mesmo para a entrada também, quando não é em ar forçado. Operações de pré-armazenamentos. Quando a gente falamos de operações de pré-armazenamento, inclui o transporte, né, do campo para o silo, né, a recepção desse grão no silo, a pré-limpeza dele, a secagem, depois a limpeza ou a seleção desses grãos e o expurgo preliminar. Aí depois que ele vai passar para todo o processo de armazenamento. Estas operações têm como objetivo de preparar o produto para a armazenagem, mas nem sempre é necessária a realização de todas elas, embora pré-limpeza e secagem geralmente sejam necessárias. Por que nem sempre é necessária a todos? Porque às vezes você chega no pré-armazenamento, o que acontece? Você só vai selecionar e você já vai direto para o consumo, você não vai ter armazenamento, então não é necessário ter todas. As operações de armazenamento e de manutenção dependem do sistema de conservação e podem incluir a movimentação ou o manuseio, né? O expurgo corretivo visa a eliminação de insetos, do que a gente já falou, e a intrasilagem, que é passando de um silo para o outro esses grãos, né? Transilagem, aeração, combate a roedores, proteção contra o ataque de pássaros e a retificação da secagem ou limpeza. Isso é tudo que a gente falou. Transilagem, na aeração é necessário para evitar a combustão, o acúmulo de ar quente, combate a roedores. Fundamental, principalmente em silos ou lugares que têm tecnologia, porque roedores acabam com a fiação, destrói todos os equipamentos, rói tudo, acaba. Então tem que ter um controle eficaz para roedores, porque para destruir um equipamento desse que vale aí um absurdo de dinheiro, é daqui para ali. Aí depois você está com seu armazém lotado, o seu silo lotado de grãos, e você tem um ataque desse roedor e acaba ali com todo o seu aparelho. Até você refazer, você fazer isso, você já deixou os teus grãos
exposto às várias condições diversas, não teve monitoramento, não teve controle, onde você tem uma perca aí muito grande dentro do seu armazenamento aí, ou do seu beneficiamento. Retificação de secagem, limpeza, é você repassar essa limpeza novamente para tirar materiais estranhos ali, materiais quebradiços, né? Proteção contra ataque de pássaros também, quando a gente falamos em pré-armazenamento em campo, né? Que são os pequenos e médios produtores. Então o ataque de pássaros também é terrível. Os sistemas de manutenção a aplicar, sua periodicidade intensidade depende da espécie e do uso o que se destina, dos resultados observados durante o armazenamento e das medidas de controle de qualidade obtidas nas análises e observações. Então todos esses controles, todas as prevenções que a gente falou aqui agora do pré-armazenamento, isso tudo vai depender para que vai destinar o produto, se vai para ser consumo in natura, se vai para ser processado, transformado em óleo, entre outros, se ele já vai direto para o consumidor depois de passar por essa pré-colheita, ou se ele vai ser passado pela secagem de ar forçado, depois armazenado por vários períodos. Então, cada um desses processos vai ter o sistema que tem que ser utilizado de prevenção ali. Então, alguns você pode ser pulados. Operação de pré-armazenamento, expurgo de grãos. Aqui a gente está vendo um expurgo de grãos aqui por ar, né? por fumaça. É onde você põe esse termonebulizador aí, coloca o produto ali dentro, né? Então ele vai soltar ele em forma de fumaça, e ali está perto do silo ali, onde que está o ventilador que está puxando o ar de fora para poder fazer a aeração dentro do silo. Então já serve até ali para você fazer o expurgo ali. Então ele vai puxar isso para dentro e vai circular ali todo dentro desse silo, né? É onde que vai passar por todos os poros ali que tem vagos ali, e vai acontecer o expurgo, vai ter eliminação de ácaros, micro-organismos associados a insetos, entre outros. Que é só um processinho ilustrativo como funciona. Colheita de grãos. A colheita de grãos pode ser realizada tanto manual quanto mecanizada. A escolha mais adequada depende da. Então, se vai ser manual ou vai ser mecanizada essa colheita, vai depender de várias condições, né? Uma é a espécie cultivada, extensão e da topografia da área trabalhada, condições climáticas na época de operação, disponibilidade de mão de obra ou de colheitadeiras, nível tecnológicos empregado na exploração e outros. Quando a gente fala espécie cultivada, hoje quase não existe isso mais, porque quase não interfere, porque as colheitadoras que a gente temos hoje, ela colhe quase todas as espécies de variedades de milho que tem, de soja, de feijão, entre outros grãos. Por quê? Hoje, que os melhoristas genéticos fazem hoje? Eles já fazem a planta, eles procuram melhorar a planta, formar ela, fazer ela de uma forma que facilita a colheita mecanizada, sempre visando a globalização. E as colhedoras também estão sempre em cima de lançamentos novos, de sementes aí, de variedades novas, para quê? Para adaptar também as suas colhedoras para ter para colher de uma forma eficaz. Então isso hoje quase não interfere mais. Quando a gente fala extensão da topografia da área, quando a gente temos uma condição com muito relevo, é quase impossível você colher mecânico. Então a gente vamos ter que adotar o sistema manual. E fala assim, mas quando planta áreas imensas, grandes, isso já é um problema do produtor, porque se o produtor sabe que não vai ter condições dele colocar mecanizado ali para colher, então se ele não tiver disponibilização de mão de obra,
Não sei nem por que ele foi plantar ali, então ele está jogando dinheiro fora. Então eu creio que hoje ainda não existe isso mais, né? Condições climáticas na época da operação. Exemplo, chuva, 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 chuva. Uma colhedora vai entrar no meio? Não, vamos ter que partir para o manual. Por quê? Porque quando está muito úmido, o grão não vai soltar da vagem, ou quando é no caso do milho, o milho não vai soltar do sabugo, quando estiver colhendo, vai ser jogado fora pelo sabugo, até mesmo vai ser arrancado o pé, não vai desgrudar. E quando a gente fala de sorgo, vai grudar na panícula ali, a semente não vai sair. Então, manual. Disponibilidade de mão de obra ou de colhedoras. Então vai depender do que o produtor tem. Se ele tem disponibilidade de mão de obra, ou se ele tem condições de ter uma colhedora. Então tudo isso vai influenciar também na colheita. Nível tecnológico empregados na exploração e outros. Então isso aí já vai, a tecnologia também. Isso aí é voltado a quem tem a tecnologia de colhedoras. Colheita dos grãos, né? Eu coloquei só uma foto ilustrativa aí, né, da colheita manual aí de feijão, algo bem duro mesmo de fazer. E a colheita aí mecanizada aí, ó, diversas colhedoras aí. Só uma foto ilustrativa aí para vocês terem uma noção. A maturação fisiológica de grande parte das espécies de grãos ocorre em umidade próxima de 30% da umidade. Mas nesse ponto, a colheita e as demais operações necessárias ao manejo de pós-colheita são muito prejudicadas, com o que deve esperar um pouco mais para começar a operação. Então, quando a gente fala de maturação fisiológica, é quando o grão ele já recebeu todas as reservas, já se formou. Então ele se desliga da planta mãe, ele para de receber reservas e começa a viver pelas suas próprias reservas. Então a maioria dos grãos, quando ele chega em maturidade fisiológica, ele está em torno de 30% de umidade. Para colher mecanicamente indicado? Não. Por quê? Porque o grão ainda tem um teor muito alto de umidade. Então vai acontecer tudo aquilo que a gente já falou, ele não vai desgrudar do sabugo, no caso do milho, no caso da soja do feijão ele não vai desgrudar da vagem, no caso do sorgo ele não vai desgrudar da panícula, fora que o grão ainda não está totalmente rígido, duro, né? Ele vai estar meio flácido ainda, pode acontecer esmagamento, então você tem danos mecânicos e entre outros vários fatores aí incluídos. Se por um lado a colheita realizada nas faixas de umidade recomendadas minimiza as perdas, por outro lado requer o uso de secagem artificial. Então quando a gente fala assim, quando facilita você colher a 21, a 23, a 18 graus, 18% de umidade relativa, a gente vamos ter que usar a secagem artificial. Quando a gente já deixa secar totalmente no pé, na planta, a gente já não necessita de secagem artificial. Quando a gente entra com a colheita manual. Ou também até mesmo a colheita mecanizada. Mas quando a gente falamos de colher o grão muito seco, com a umidade dele muito baixa, o que acontece? O trincamento dos grãos. Acontece grãos muito quebrados. Então interfere também na qualidade e acarreta também o ataque de patógenos, aí, fungos e outros associados. É importante realizar a colheita logo que houver condições, pois quanto mais tempo os grãos permanecerem expostos no campo, maiores são as perdas por ataque de pássaros, roedores, insetos ou fungos. Então é tudo que a gente falou na primeira aula, se não me falha a memória, né? Então, quando o grão ele seca por si, quanto mais tempo ele fica no campo para secar, secagem natural dele, ele vai estar exposto a condições adversas, ataque de roedores, de pássaros, até mesmo do clima, né? De fungos associados.
Caso não haja possibilidade de secagem pós-colheita, caso não tenha condições depois de colher secar, que é no caso dos pequenos produtores, é recomendável que se deixe os grãos mais tempo na lavoura, para que percam água naturalmente, mesmo que isso signifique expor os grãos aos riscos de percas e danos. Então, não tem o que fazer, não tem condições, porque não tem condições financeiras, não tem onde pôr, então, mesmo sabendo que vai estar exposto a esses tipos de condições, ele vai continuar exposto no campo para que sofra essa perca de água, essa secagem natural. Os efeitos da alta umidade dos grãos no armazenamento são mais prejudiciais do que as perdas ocorridas antes da colheita, em especial os relacionados à qualidade e aos efeitos sanitários do metabolismo microbiano. Então, quando a gente falamos aqui do armazenamento, é mais prejudicial aos ataques diretos do campo, por todos os processos que passa, estresse que o grão passa, por essas bolsas de calor, por quando forma o gotejamento, que esse ar esse ar vai condensar, depois vai pingar lá dentro, vai formar aquela crosta, vai ter melamento dos grãos, vai ter grãos que brota, vai ter outros que vai ser atacado por pragas, por ácaros, outros vai ser atacado por fungos. Então a perca é muito maior do que aquelas percas que acontecem no campo. Durante a operação de colheita, é recomendável que sejam avaliadas as perdas. Então, conforme você estiver colhendo, é recomendado que esteja um controle de qualidade ali em cima, verificando as percas e trazendo soluções, melhorias, o que pode ser feito para melhorar aquelas percas. Vamos adotar esse método, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, está perdendo nisso, está perdendo naquilo, a gente precisa rever esse conceito. Tudo isso para que haja uma colheita mais uniforme e que haja menos perca. Um exemplo no caso do milho. Quando você avalia 1 metro quadrado no chão, quando você encontra de 180 a 270 sementes, por que a gente coloca de 180 a 270 sementes? Porque varia do tamanho. Tem sementes que são maiores, mais pesadas, tem sementes que são menores, são menos pesadas. Então, de 180 a 270 sementes encontradas dentro de 1 metro quadrado, é estimado que você está perdendo uma saca de 60 quilos por hectare. Isso é algo mínimo. A gente podemos achar 600, 700 sementes no metro quadrado, onde você está perdendo 3, 4 sacas por hectare. É grande isso, professor? Mas 3, 4 sacas no hectare não é muita coisa. Mas você põe 3, 4 sacas num grande produtor que planta 10 mil hectares, planta 1.000 hectares, 5.000 hectares. Então dá percas enormes aí. O trincamento e a quebra dos grãos, especialmente na colheita e na movimentação antes da secagem, reduzem seu valor comercial e diminuem sua conservabilidade durante a estocagem, favorecendo o desenvolvimento fúngico e a produção de toxinas, com sérios prejuízos à saúde humana e dos animais quando você consome. Então, como ocorre o trincamento na colheita e no manuseio? Quando a gente falamos, quando o grão está muito seco, então acontece a umidade muito baixa, então você tem uma perca, você tem esses trincamentos. Quando você trinca, é a mesma coisa que você fizesse, se você fizesse um corte no dedo, você está deixando tudo aquele corte livre para a entrada de micro-organismos, de vírus, fungos, Então por isso que a gente tem que limpar certinho, cuidar para que não infeccione e não aconteça coisas piores. E no grão é a mesma coisa. A partir do momento que ele trincou, ele rompeu aquele tegumento ali. Quando a gente fala em tegumento,
A casca, vamos usar o termo técnico, né? Vocês que são futuros técnicos agrícolas, a partir de hoje não existe mais casca, é tegumento. Então, quando aquele tegumento ele é rompido, ele abre caminho para todos aqueles patógenos, fungos, bactérias, vírus e entre outros, né? E você acelera também isso, quando você tem um ataque fúngico, dependendo do tipo de fungo que você teve, você tem uma produção de toxinas que vai causar, que o grão vai desenvolver, que vai causar mal para a saúde humana. Qual que são essas toxinas? Cada grão tem uma toxina diferente. A mais comum encontrada nos grãos, principalmente no amendoim, é a aftoxina. Ela é acumulativa no corpo humano. Então ela vai acumulando, ela vai acumulando, ela vai acumulando. Quando ela chega num certo tempo, o que ela desencarreta no ser humano? Câncer. Então, para quem gosta de amendoim aí, tomar muito cuidado, porque o amendoim ele é rico em aftotoxina e ele é acumulativo, essa toxina dentro do corpo humano. Cada espécie, mesmo variedade ou híbrido de grão, apresenta melhor condição de colheita numa determinada faixa de umidade. Então, cada espécie, ou cada variedade, ou cada híbrido, ele tem uma determinada faixa de umidade melhor para ser colhido. Quando a gente falamos de variedade ou híbrido, para vocês entenderem melhor, variedade, eu vou dar o exemplo do milho. Quando você cata um pouco desse milho aqui, um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco daquele, aí você faz uma misturada de pólen ali, sai uma planta, então aquilo é variedade. Então é mistura de várias plantas diferentes de milho. Quando a gente fala de híbrido, o que a gente estamos falando? A gente temos híbrido simples, duplo, triplo, simples modificado, entre outros. O que é o híbrido? Quando você cata uma planta de milho e você planta ela, depois você colhe, planta de novo aquela semente, depois você colhe, planta de novo aquela semente, você colhe, planta, fazendo isso de 7 até 9 vezes. Então você demora até 9 anos para você obter uma semente de híbrido simples, que é o mais caro. Hoje você encontra aí R$600 uma saca, por isso que é tão cara. E o que é esse híbrido simples? É a característica do indivíduo só, é a característica que você quer obter naquele milho. Quando você planta, que você cruza, você arranca um pendão do milho e você planta o outro do lado, para que aquele que tem o pendão do lado vai ser o pai, e esse que você arrancou o pendão, que vai ser o receptivo daquele pólen do outro, vai ser a mãe. Então, ele vai receber só a característica daquele milho. E quando você vai fazendo isso, ele tem 100% de heterozigose, porque ele tem no começo as características da mãe e a característica do pai. Conforme você vai passando isso, ele vai perdendo, você vai plantando, ele vai perdendo a sua heterozigose e ele vai se tornando homozigoto, que é a característica de um indivíduo só. Quando ele chegar a 99,9% de homozigose, é o híbrido simples. E quando a gente falamos de híbrido duplo, é quando você cata um híbrido simples e cruza com outro híbrido simples. Então esse é o híbrido duplo. Então assim por diante, só para vocês terem uma noção. Variedade é quando você faz uma mistureba lá. E quando a gente fala de híbrido, é quando a gente passa por todo esse processo e você obtém a característica que você tem na planta. As perdas de produtos na colheita são devidas a vários fatores. No caso do milho, podem ser agrupados em perdas em espiga, que ocorrem na pré-colheita por acamamento das plantas. Então, plantas daninhas também interferem, principalmente cipó. Por quê? Vai crescer por cima, vai acamar. Percas grandes. Máquina não entra, colheita manual. Então, percas são grandes. Em áreas grandes, para você entrar com manual, você tem perca muito grande. Por quê? Porque você vai ficar muito tempo exposto a sua planta no campo. Porque o processo de colheita é demorado.
então está sujeita a todos os ataques de micro-organismo, do tempo, de chuva, aquela viviparidade que é o grão germinar na planta mãe e assim por diante. E durante a colheita, acamamento das plantas, por exemplo, durante a colheita na plataforma. Então, só mais essa outra, o que a gente já tinha falado. Perda de grãos soltos que ocorrem nos rolos. Espigador de separação. Isso aqui é mal regulagem da máquina. Então, coletadora está mal regulada, vai causar percas. Perda de grão, o sabugo. Perdas de grãos com o sabugo, as quais são dependentes da uniformidade das espigas e da regulagem da distância entre o cilindro e o côncavo. Ou se perdem maiores quantidades de grãos com os sabugos, ou se quebram mais grãos, o que também representa perdas ainda que tipicamente de natureza qualitativa, de qualidade. O que é? O côncavo e o cilindro. Quando você coloca ele muito perto, o que vai acontecer? Esmagamento, vai quebrar o grão, perde na qualidade. Quando você coloca ele longe, não vai tirar todo o milho do sabugo. O sabugo vai ser jogado fora, vai grãos de milho junto. E quando vai grão de milho junto também? Quando o teor de umidade é alto. Então ele dificulta o desligamento do sabugo. Secagem e limpeza de grãos. Os grãos, apesar das características morfológicas, as partes externas, morfologia, de resistência e rusticidade próprias de cada espécie, desde sua formação estão sujeitos ao ataque de micro-organismos, ácaros, insetos, pássaros, roedores e outros animais. As danificações mecânicas e as alterações químicas e biológicas. Quando a gente falamos de morfologia, a gente falamos a parte externa do grão, né? Morfologia de fora. Quando a gente fala fisiologia, é tudo que envolve a parte interna, micro-organismos, carboidratos, células e assim por diante, né? Então cada um tem sua parte morfológica resistente, diferente, né? Uns é mais rústicos, outros já não são tanto, né? Então, quando a gente fala as danificações mecânicas, tudo que a gente já falou na colheita, pode quebrar, pode trincar, equipamento mal regulado. As alterações químicas e biológicas, ataques de fungos, né? Trincou, ataque de fungo lá dentro, então vai ter reações químicas, reações biológicas no próprio metabolismo do grão. Pessoal, por hoje a gente vamos encerrar a nossa aula por aqui. Hoje a gente terminamos de falar a respeito da aula passada, né? A gente falamos sobre ângulo de talude, sobre respiração, demos entrada aqui sobre os tipos de perca que ocasiona, né? Nos grãos, na pré-armazenamento, as melhores formas de armazenar. E depois, na próxima aula, terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para dar continuidade à nossa aula. Tenha uma boa noite a todos e uma ótima semana.